Descrição técnica do código de problema OBDII, correlação A, B da entrada multifuncional do controle de cruzeiro. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Dodge, Jeep, Chrysler Ram, Ford, Chevy, Chevrolet, etc. Quando um código P0585 é armazenado, significa que o módulo de controle do trem de força detectou uma discrepância entre as entradas de tensão correlatas do cruzeiro, interruptor multifuncional de controle. A entrada A, B, ou A e B faz referência a um conjunto específico, mas separado, de circuitos de entrada. Consulte uma fonte confiável de informações do veículo para determinar exatamente quais circuitos são indicados com este código. O sistema de controle de velocidade, ou controle de velocidade, é controlado pelo PCM, usando entradas do comutador multifuncional. O comutador multifuncional é chamado porque controla funções em vários sistemas. Por exemplo, ele pode fornecer sinais de entrada para o sistema de controle de cruzeiro, os sinais de mudança de direção e o sistema de limpador de para-brisa. Normalmente, ele atua apenas como uma alavanca para os piscas, mas também pode abrigar a chave do pisca-pisca real. O driver fornece entradas manuais usando o interruptor multifuncional. Esses sinais de entrada são encaminhados para o PCM, que aplica o sinal de tensão apropriado a um servomotor de controle de cruzeiro. Essas entradas incluem um comando para manter a velocidade atual do veículo, retomar uma velocidade do veículo mantida anteriormente, acelerar para aumentar a velocidade do veículo ou desativar a aceleração para desacelerar e diminuir a velocidade do veículo. Obviamente, pressionar o pedal do freio deve desativar o sistema de controle de cruzeiro. Os sistemas de controle de cruzeiro geralmente não se tornam ativos até que a velocidade do veículo ultrapasse 35 milhas por hora. O PCM ajusta a tensão do servomotor do controle de cruzeiro para alcançar a posição apropriada do acelerador para manter a velocidade desejada do veículo. Se o PCM detectar um sinal de tensão de entrada que não esteja dentro das especificações programadas ou se a velocidade do veículo não puder ser mantida usando o sistema de controle de cruzeiro, um código P0585 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Vários ciclos de acionamento com falha podem ser necessários para a iluminação 1000. Haste do controle de cruzeiro. Qual é a gravidade deste DTC? Como o P0585 se refere apenas ao sistema de controle de cruzeiro, ele não deve ser classificado como grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0585 podem incluir sistema de controle de cruzeiro inoperante, operação incorreta do velocímetro, odômetro, lâmpada indicadora de controle de cruzeiro piscando ou sem resposta. Outros códigos armazenados. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir chave multifuncional com defeito, servomotor do controle de cruzeiro com defeito, circuitos abertos ou encurto no sistema de controle de cruzeiro, módulo de controle de cruzeiro com defeito, PCM ou erro de programação. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0585? Se o veículo em questão estiver equipado com um sistema de controle de aceleração drive-by-wire e os códigos relacionados forem armazenados, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar o P0585. Se os códigos do sensor de posição do acelerador TPS estiverem armazenados, eles também deverão ser diagnosticados e reparados antes de diagnosticar este código. Um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações do veículo serão necessários para diagnosticar um código P0585. Após uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema de controle de cruzeiro, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Registre essas informações, pois podem ser úteis à medida que seu diagnóstico se desenrola. Limpe os códigos e teste o veículo normalmente até que o PCM entre no modo de prontidão ou o P0585 seja redefinido. Se o primeiro ocorrer, você tem uma condição intermitente e pode precisar piorar antes que um diagnóstico bem-sucedido possa ser alcançado. Se o código for redefinido, continue com o seu diagnóstico, usando a fonte de informações do veículo. Obtenha procedimentos e especificações de teste
de componentes, fluxogramas de diagnóstico, vistas da face do conector, diagramas de fiação e gráficos de pinagem do conector. Esses itens serão necessários para diagnosticar a maioria dos códigos. Pesquise boletins de serviço técnico aplicáveis TSB. Se você localizar uma entrada que espelha o veículo em questão, bem como os códigos armazenados e os sintomas exibidos, provavelmente o ajudará a diagnosticar o P0585. Verifique a tensão, geralmente comparável à tensão da bateria, e os circuitos de aterramento no comutador multifuncional usando o DVOM. Se nenhuma tensão for descoberta, use a ponta de teste positiva do DVOM para sondar os fusíveis do sistema enquanto aterra a ponta de teste negativa ao aterramento do chassi. Os fusíveis devem ser testados com o circuito carregado para evitar um resultado falso. Se não houver aterramento, você pode criar um novo para fins de teste. Em seguida, localize a junção de aterramento apropriada para garantir que esteja segura. Se houver tensão e terra, use o DVOM para testar a chave multifuncional seguindo as recomendações de teste do fabricante. Desconecte o switch antes de testar com o DVOM. Se o switch não atender às especificações do fabricante, considere-o com defeito. Se o interruptor multifuncional parecer estar funcionando corretamente, use o DVOM para testar o servomotor do controle de cruzeiro. Novamente, siga as recomendações do fabricante e suspeite que o motor esteja com defeito. Se não cumprir, antes de usar o DVOM para testar a resistência do circuito individual, desconecte todos os controladores relacionados para evitar danos. Alguns veículos usam um módulo de controle de cruzeiro dedicado, além do PCM, outros usam um sistema de controle de cruzeiro integrado ao módulo de controle da carroceria, BCM, ou ao módulo elétrico geral, GEM. Se a chave multifuncional e o servomotor testarem adequadamente, desconecte o conector de cada um e use o DVOM para verificar a continuidade e a resistência nos circuitos individuais. Os circuitos que não cumprirem as especificações do fabricante precisarão ser reparados ou substituídos. Não seja um trocador de peças. Nunca condene automaticamente a chave multifuncional devido a esse código. Esgote o processo de diagnóstico antes de trocar as peças cegamente.